Amém? Primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, Deus. Essa palavra de ensino hoje, Senhor, nos ensina, nos amolda, Pai, trabalha no nosso caráter. Sejamos, ó Deus, exercitados pela Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, que o poder da Tua palavra possa atingir o nosso interior, trazendo transformação, libertação, mudança, Pai. Muito obrigado, Deus. Eu oro para que todos entendam a pregação da Tua palavra e que todos sejam alcançados e transformados nessa manhã. É o que oramos, é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. O título dessa mensagem é: O silêncio é ouro. Vemos aqui o julgamento de Jesus perante Pilatos. E naquele momento Jesus estava sendo julgado, caluniado. Mas ele se manteve aqui, como Isaías disse, como ovelha muda, sendo levado para o matadouro. E o que todos esperavam de Jesus naquele momento, se ele fosse um homem natural, um homem comum. O que todos esperam de nós quando nós sofremos algum tipo de julgamento, de calúnia, de comentário, é que nós possamos revidar, falar, sermos reativos. Mas nesse texto, em toda a vida de Jesus, porque Jesus é exemplo, ele nos ensina, primeiro ponto, que o homem e a mulher de Deus sabe quando deve se calar. Eu oro para que nesse ano de Peniel passamos por uma transformação no que falamos e no quanto falamos. Porque a questão não é ficar calado. A questão é falar o necessário. Naquele momento, Jesus não se levantou para proferir as profecias que os profetas haviam decretado sobre ele. Jesus não se defendeu para fugir do Calvário. Diz a palavra que ele não respondeu palavra alguma para os sacerdotes e os anciãos. O mundo, ele fala sem pensar. A igreja deve pensar se deve falar. Isso é andar no Espírito. Quando nós controlarmos o que nós falamos, nós seremos muito mais espirituais. Seremos muito mais maduros espirituais. Então o mundo, ele fala sem pensar. O mundo lá fora fala o que quer. Não pensa, não tem. Mas a igreja pensa se deve falar. E no versículo 11 nós vemos que Jesus estava em pé diante do governador. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Ora, por que Jesus respondeu ao governador e não respondeu aos principais sacerdotes e aos anciãos? Princípio de autoridade. Uma autoridade, o governador estava fazendo uma pergunta. Então Jesus o responde, não para se defender, mas olha, tu dizes. Ou seja, você sabe a verdade. E no versículo 12, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
Pense agora no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Quando você é acusado por alguém, você responde, se defende ou nada responde? Você tem perdido o seu tempo em se autodefender? Você tem perdido o seu tempo em mostrar para as pessoas quem você é? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com isso. Jesus ele nada respondeu, ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. Às vezes as nossas atividades espirituais, a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência a Deus é questionada. Tentam contrariar, tentam falar, mas Jesus nada respondeu. Irmãos, a palavra hoje é muito clara: o silêncio é ouro. Deixa que falem, a tua vida está na mão de Deus. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com aqueles que não entendem a missão, o propósito que Deus tem para a tua vida. Não perca tempo. Tentaram parar Neemias da reconstrução do templo e mandaram chamar. E ele disse: eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Ei, Deus tem te chamado a fazer uma grande obra na tua vida, na tua casa. Não pare. Jesus nada respondeu. E continuando no versículo 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Pilatos está dizendo: Jesus, estão falando de você. Você não está ouvindo? Porque o homem natural, o homem carnal reage. O homem espiritual se cala. O homem espiritual entende que ele está no caminho, que ele não pode parar. Ele não pode sujar o seu coração. E no versículo 14 diz: Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Você entende que Pilatos só se admirou grandemente porque Jesus se calou? Quando um familiar, um cônjuge, um pai ou uma mãe faz alguma coisa ou fala alguma coisa, se nós evitarmos, se nós respondermos, se nós... a altura, né? Não vai causar admiração. Mas quando nós aprendermos a nos calar, nós vamos causar grande admiração, porque o diferente é que incomoda. É o diferente no teu comportamento, na tua resposta, que vai incomodar, que vai envergonhar o inimigo. Eu oro e vamos buscar durante esse ano uma sabedoria de se calar, uma sabedoria de falar palavras cheias da graça de Deus, e não usar esse recurso que só o homem tem da fala para a nossa destruição ou para a destruição de pessoas. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Sabe por quê? Se ele dissesse uma palavra, ele ia liberar outras palavras. O segredo às vezes está em nós não começarmos a falar. Fecha a boca. Fecha a boca. Porque Tiago 1,19, vamos agora aos princípios da palavra. Para buscarmos ser e fazer como Jesus fez. Tiago falando à igreja, não é lá para o mundão não. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Primeiro princípio: todos
Todo homem, homem genérico, homem e mulher. Então não tem exceção. A ordem é para todos. Todos nós precisamos desse princípio. Todos nós precisamos obedecer a essa ordem de Deus pela palavra. Todo homem, você não está excluído. Ninguém. Seja pronto. O que é estar pronto, irmãos? Pronto é você estar preparado. Não é na hora do impulso que você vai conseguir se controlar. Você tem que estar pronto. Você tem que estar em oração, em espírito. Lá vem alguém soltando fogo. Você tem que estar com a água na mão para jogar, para apagar o fogo. A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos, mas às vezes a gente quer se preparar na hora. Às vezes o inimigo nos pega de surpresa, mas a palavra nos manda nós estamos prontos. E onde é que você vai buscar estar pronto, preparado? É na tua oração pela manhã. É na tua leitura pela palavra, na palavra. Você precisa buscar estar pronto. Não ser preparado na hora, é totalmente diferente. Pronto para quê? Para ouvir. Pronto para escutar. Tardio, o que é tardio? É aquele que retarda. Aquele que procrastina, deixa para depois, tardio para falar, tardio para se irar. Mas se nós formos analisar, nós vivemos exatamente uma inversão nessa ordem. Somos prontos para se irar. A carne de Adão, somos prontos para falar e tardio para ouvir. Você vê como nós estamos totalmente na contramão, às vezes, que a palavra de Deus nos fala. Pastor, mas eu sou pavio curto, aumenta esse pavio. Eu tenho um gênio muito forte, põe esse gênio dentro da lâmpada. E vai satisfazer desejos. Porque, irmão, nós nos acostumamos com o natural. Eu oro para que nós entendamos o sobrenatural. Eu oro por homens e mulheres que veem essa barreira do humano. Porque humanamente o mundo vive. Eu não estou te falando de perfeição. Eu estou te falando de buscar viver o que a palavra de Deus diz. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque quando você fala, a ira vem. Meu Deus. Não é verdade? Quando você fala, você libera a ira. São irmãs gêmeas. E temos vivido, às vezes, uma ordem totalmente contrária. Somos tardios para ouvir, prontos para falar e prontos para se irar. Porque quem fala muito ouve pouco. Já conversou com alguém que você quer falar e não consegue? Meu Deus! Calma, calma. Pronto para ouvir. Que Deus mude os nossos significados de convivência, de relacionamento. Todo estamos incluídos. Eu estou repetindo para que você seja bem didático. Já esteja pronto. Deus, eu quero nesse dia, você vai orar, estar pronto para ouvir. Eu quero ser mais tardio possível para falar e muito mais tardio para me irar. Porque eu quero parecer como Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Naquele momento lá, não esquece do julgamento. O que os principais sacerdotes estavam falando, que os anciãos religiosos estavam falando, irmãos. Provérbios 10, 19. E eu fico com o que a palavra de Deus diz. Nenhuma experiência, aprenda isso,
anula o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia fala assim, mas eu vivi uma experiência. Não quer dizer nada. Nós vivemos pela palavra. E a palavra do Senhor nos diz que no muito falar não falta transgressão, não falta pecado. Se você fala muito, você peca muito. Eu vou dizer que a Bíblia está mentindo. Eu vou dar um jeitinho, mas tem pessoas. Não é a questão, é a qualidade do que fala. Do muito falar aqui me dá a perceber um descontrole. Do falar sem pensar. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Não se condena pelo que fala. Não se condena pelas suas palavras. Então, no muito falar, não vai faltar transgressão. Mas se você moderar os lábios, você vai ser uma pessoa prudente. Não é bom nós conhecermos uma pessoa, você ser essa pessoa, que alguém vai dizer, olha, é tão bom conversar com o irmão ou com a irmã. Ela tem sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra prudente. É o que Provérbios 10:19 está nos ensinando. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Irmãos, quantas coisas você já falou que você se arrependeu? Quantas feridas talvez nós já causamos pela palavra? Que possamos então, irmãos, guardar os lábios, conservar a nossa boca. Em nome de Jesus, fale menos em 2026. Fale o necessário. E essa pregação é para espirituais, é para pessoas maduras. Em nome de Jesus, conserva, guarda a boca, que você vai conservar a alma. Não abre muitos lábios, porque assim mesmo você vai se arruinar. Vai trazer morte para a tua própria vida. Laços, embaraços do inimigo, pelo que você fala. E vamos ver lá então em Levítico 10:1-3. Um outro tipo de silêncio necessário. Em alguns momentos da vida você tem coragem de falar. E vamos ver esse episódio de Arão. Levítico 10:1-3 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, observa, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Deus não tinha ordenado eles fazerem isso. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Só um minuto. Eram filhos de sacerdotes, tinham um incensário, mas decidiram fazer algo no templo sem Deus mandar. Então vem o fogo do Senhor, consome, época da lei, e ali eles morreram perante o Senhor. Não foi o diabo, não foi Deus mesmo que fez isso. Justiça para alinhamento. E falou Moisés a Arão, seu irmão, sobrinhos de Moisés então, né? Isto é o que o Senhor disse:
Então, quando Deus fez isso, Deus estava dizendo: eu mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e eu serei glorificado diante de todo o povo. Até aí, Deus está dizendo assim: foi necessária a justiça, o juízo, o alinhamento, para que a minha santidade fosse guardada diante de todo Israel. Deus não poderia permitir aquilo. E diz a palavra: porém, Arão se calou. Perdeu os 2 filhos na mesma hora. Servia a Deus no templo. Foi usado por Deus para ser o intérprete para Moisés diante de Faraó. E agora acontece isso. O Senhor, para mostrar os seus juízes e seus juízes, um alinhamento. Juízo de Deus na palavra não é vingança, é alinhamento. E Deus mata os meus 2 filhos. E ele se cala. Irmãos, e quantos de nós nesse momento não íamos começar a questionar, a falar questionamentos sobre Deus? Quantos nós talvez não íamos para as redes sociais, que é uma forma também de falar, questionar o que Deus fez? Porque uma coisa que tem trazido muita morte na vida de pessoas é o falar questionando. É o questionando, porque na nossa visão é muito humana, é muito natural. Meu Deus, eu te sigo, meu Deus, meus filhos te serviam, e porque fizeram algo que o Senhor não mandou, são fulminados. Arão nos ensina que nos momentos mais difíceis é possível se calar e não questionar. Vemos também que Arão, ele não murmurou. Questionar uma coisa, murmurar é outra. Arão nos ensina que no momento mais difícil ele pôde não murmurar contra Deus. Ele pôde se calar. Na dificuldade, nas piores coisas que nós passamos, a nossa tendência é o questionar, é o murmurar, é falar contra. É o blasfemar. Arão não blasfemou. E hoje nós ouvimos até testemunhos que dizem: eu estava com raiva de Deus. Eu questionei, eu murmurei, eu lamentei. Irmãos, Arão nos ensina, como homem, que é possível se calar. Está doendo, mas se cala. Não deixe o inimigo tomar o teu sofrimento e fazer dele algo muito maior. Não deixe o inimigo tomar as tuas lutas, as tuas provações e usar isso para te enfraquecer. Arão, aquele, graças a Deus, ele manteve a posição de um sacerdote na casa de Deus, de um homem de Deus. Não, olha, Deus matou meus 2 filhos. É 2 de uma vez só, para mostrar a santidade, para alinhar a santidade dele no meio da igreja, no meio do templo, no meio de Israel. E eu preciso me calar. E vem alguém te perguntando: mas a situação continua a mesma? Se cala. Santifica a Deus nas tuas provações. Se cala. Esse texto aqui para mim não é tão profundo. Esse silêncio fala mais do que qualquer oração de Arão. Aqui nós poderíamos ter mais um capítulo da Bíblia dizendo: o cântico de Arão. Ó Senhor Deus, tu mostraste santidade e mataste meus 2 filhos, mas deu graça de Deus. Não, ele se calou. O teu silêncio às vezes vai ser um louvor que Deus espera. O se manter calado é o sacrifício que Deus espera de nós. E nós não aprendemos isso, achamos que Deus só quer um barulho, que Deus só quer um movimento, mas Deus às vezes
filho. Arão se calou. E diante das tuas dificuldades, por maiores ou menores que sejam, seja qual for a proporção, você tem praticado, ouvimos dois personagens, Jesus e Arão, você tem praticado o silêncio? Ou você tem que passar por Peniel e pedir a Deus, Deus, faz eu falar menos. O que houve? Está falando menos? Eu passei por Peniel. O que houve diferente? Continua simpático, agradável, amável, comunicativo, tudo isso é de Deus. Mas diante das dificuldades eu não vou questionar, eu não vou murmurar, eu não vou blasfemar, eu vou me calar. Até porque Deus já tinha falado com ele o propósito. Olha, assim diz o Senhor. É isso que o Senhor disse. É isso que o Senhor fez. Eu vou mostrar minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e por isso eu serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se cala. Oremos para que sejamos homens e mulheres que verdadeiramente se calem. Falo com mais espirituais. Diante do Senhor, Arão se calou. Porque lá em Lamentações 3:26, Lamentações 3:26 diz: bom, você pode dizer comigo, bom, bom, abre a boca, bom, é agradar a salvação do Senhor, é a resposta do Senhor, e isso em silêncio. Falar com quem tem que falar, e se calar para quem precisa que não se fale. Estou aguardando. Eu tenho uma resposta na ponta da boca para todo mundo. Como é que está? Estou caminhando. E o bispo Miguel já perguntou: o que é caminhando? Caminhando. Não estou parado, não estou voltando, estou caminhando. Bom, ou seja, é agradável, faz bem aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, porque muitos esperam a vitória, a bênção, mas falando muito. Quando você fala, você pode estar atrasando a salvação do Senhor, a resposta, a vitória que o Senhor quer te dar. Bom, é agradável, faz bem, edifica, fortalece, aguardar a salvação do Senhor. Só Deus é nosso refúgio e fortaleza. Só do Senhor que fez o céu e a terra virá o nosso socorro. Mas isso em silêncio. E nós temos uma história sobre os 3 filtros para o bom uso da fala. Você deve talvez conhecer. E nos conta que um homem esbaforido chega a um sábio e sussurra nos seus ouvidos: como seu amigo, eu tenho algo grave para te contar. Ah, se fosse a gente, conta logo, sou curioso. Como seu amigo, eu tenho algo grave, importante para te dizer. E o sábio filósofo diz: você já passou o que vai me dizer pelos 3 filtros? Como assim 3 filtros? Primeiro filtro: você já passou o que você vai me dizer pelo filtro da verdade?
Você tem certeza que o que você vai falar é verdade? Não, mas eu ouvi, eu li, eu escutei. Você já passou pelo filtro da verdade do que você vai falar? Ou você acha? Se você não tem certeza da verdade, se cala. Se você não tem certeza que é verdade, que você conferiu, que você viveu realmente, se cale. Esse filtro é importante. Tudo aquilo que os sacerdotes, os anciãos estavam falando sobre Jesus, não passaram por esse filtro, porque com certeza Jesus não era nada daquilo, não fez nada daquilo que eles estavam dizendo que fez. Você já passou pelo filtro da verdade? Não, mas... Então não fala. Mas vamos então para o segundo filtro. Digamos que passou pelo filtro da verdade. É uma verdade o que eu vou falar, é uma verdade o que eu vou te contar, ou vamos conversar. Você já passou pelo filtro, o segundo filtro, o filtro da bondade. É uma coisa boa que edifica? Ou é uma coisa fútil? É uma coisa que só vai passar tempo. Irmãos, crente não passa tempo de conversinha. Crente tem a comunhão no Espírito. A amizade espiritual é completamente diferente. A amizade espiritual é para falar do reino de Deus, da obra de Deus e da palavra de Deus. Não tem coisa melhor. Não tem coisa mais maravilhosa quando eu atingir esse ambiente, esse nível, onde só conseguiremos falar das coisas de Deus, das coisas do reino, das coisas espirituais, das coisas que são boas, são edificantes. Crente não perde tempo contando tragédias, contando as últimas notícias de sites de fofoca. O segundo filtro é bom que eu sabia. É verdade, ok. Mas é bom, me edifica, vai me abençoar. Irmãos, porque a dificuldade às vezes não é apenas somente o que nós falamos, mas o que nós ouvimos. O nosso ouvido não é lixeira de Satanás. O nosso ouvido é para a gente ouvir mentira nem coisas que não edificam. Não edifica, eu não quero saber. Não vai te edificar não. É só um comentário, é só uma notícia. Não, então, se não é verdade, se não é uma coisa que edifica, uma coisa boa, então não conta. Você vê quantos da nossa fala iam diminuir se nós usássemos esses filtros. Mas entendamos, vamos pensar que não, é verdade, é uma coisa boa, que edifica, mas tem um terceiro filtro que fica mais estreito ainda. É uma coisa útil, que vai ter alguma utilidade? Ou é uma coisa apenas fútil, frívola, sem necessidade alguma? A verdade é que às vezes nós temos necessidades que queremos supri-las através da fala. Vazios que às vezes queremos suprir através da fala. Tratamentos que precisamos ter diante do Pai no quarto secreto. Nós queremos escondê-los através da fala. Então o sábio diz, olha, se você não tem certeza da verdade, ainda que seja, se não é uma coisa boa, edificante, e se não tem nenhuma utilidade, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Nós possamos, irmãos, então, meditar
sobre a riqueza do silêncio. Nossas palavras sejam flechas para abençoar, usadas pelo Espírito Santo para profetizar a vale de ossos secos, usadas pelo Senhor para declararmos vitória, bênção, curas. Porque você conhece o texto, não pode da boca que sai água salgada sair água doce. Que Deus abençoe, que nesse ano, nós estamos no início do ano, sejamos usados por Deus, pela graça de Deus no seu falar. Que você tenha prazer em falar as coisas de Deus. E Deus vai, e quando você começar assim, sabe o que acontece? Deus vai te conectar às pessoas certas. Deus vai trazer uma ligação espiritual às pessoas certas que vão falar igual a você. Porque na verdade, os iguais se encontram. Então que nós possamos usar a nossa fala cheio de graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e pedir ao Senhor que nos conecte a essas pessoas. É tão bom um diálogo saudável, edificante, que edifica. Como é bom nós usarmos esses 3 filtros, é verdade, é bom, é útil, edifica. Jesus poderia ter se levantado para se defender, para se esquivar de acusações, calúnias, comentários que eles estão fazendo sobre ele, mas ele tinha um propósito. Não abandona o teu propósito. Se Deus te falou, está alinhado com a palavra, permanece. E Arão também tinha tudo aos nossos olhos para abrir a boca, mas a Bíblia diz que Arão se calou. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Você deve meditar. Nós devemos meditar nessa linha. Para que não seja apenas mais uma palavra, mais uma pregação sobre o uso da fala, mas que seja algo que nós desejemos praticar. Sabedoria, graça no falar. Se calar muitas das vezes. Surpreender as pessoas, como Jesus surpreendeu o governador. Surpreender talvez a nação de Israel quando Arão se calou. Todos esperam que você fale. O inimigo quer que você fale, que eu fale. A carne quer que nós falemos. E o falar é o natural, é o comum. Mas o se calar é sobrenatural. Faça a sua oração. Peça ao Senhor verdadeiramente para você ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sejamos uma igreja sábia no falar. Sejamos uma igreja que desfruta da graça de Deus no falar.
Abençoemos as pessoas com o nosso falar. Deixa as pessoas verem a transformação do Evangelho, a mudança. Que o Senhor olhe para nós e se agrade do nosso falar. Espírito Santo, nos convença quando pecarmos no falar. Porque é um pecado, às vezes, não arrependido, não confessado. Isso traz morte, isso traz brecha na vida espiritual. Que o Senhor toque nos nossos lábios nesta manhã, com brasas vivas do altar, com a palavra de Deus, o Espírito Santo nos tocando, fazendo uma mudança, uma libertação, uma transformação, que só Ele pode e quer fazer nas nossas vidas. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, nós escutamos e lemos versículos da Tua palavra, Deus. Pedimos que agora o poder da Tua palavra venha sobre nós, causando, Senhor, uma transformação. Senhor, em nome de Jesus, que possamos deixar o humano natural e invadirmos o sobrenatural. Homens e mulheres espirituais, ó Deus. Aquele que não tem sabedoria, dá sabedoria a partir de hoje. Oh Deus, aquele que não tem filtros, dá o filtro a partir de hoje. Nos dá o Teu filtro, que é a Tua palavra, Deus. Que é o que te agrada, o que não te agrada, o que edifica, o que não edifica, o que abençoa, o que não abençoa, meu Deus. Que possamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, nos guiando. E quando for para nos calarmos, porque a Tua palavra diz que há tempo para tudo, nos calemos e o inimigo seja envergonhado. O inimigo seja confundido, ó Deus, com a nossa vida, com as nossas reações, ó Deus. Eu oro pedindo a Tua bênção, pedindo, Pai amado, o Teu agir sobre a vida de cada um de nós. Grava, Deus, no nosso coração a Tua palavra, para nós não pecarmos contra o Senhor. Guarda-nos, ó Deus amado, de pisarmos na semente. Em nome de Jesus, ó Deus, fala de forma pessoal a cada um, conforme a necessidade. E também em nome de Jesus, ó Deus, esclarece tudo o que foi dito. Que nenhuma ave de rapina venha mudar, ó Deus, o que foi dito. Porque é a Tua palavra. E a Tua palavra é transparente, é cristalina, Pai. Queremos ser homens e mulheres trabalhados, exercitados, prontos pelo poder da Tua palavra. Você concorda? Diga amém.